Bom, então a gente tá dando início aqui a mais de uma grande conversa, cara. E hoje eu recebo um grande mestre, né? Acho que eu tenho recebido várias pessoas e sou muito grato por isso, muito grato pelo tempo, né? Acho que o tempo que você está cedendo aqui comigo hoje, isso é muito importante para mim, para o nosso projeto, de alguma forma, né? E como a gente falou aqui antes, o grande objetivo é passar uma mensagem, né, verdadeira e positiva aí para o mundo, né? Esse é o grande propósito desse projeto. E, Bolli, muito obrigado, cara, por você estar aqui. A gente está aqui trocando antes. Pena que a gente realmente não estava já valendo aqui, porque a troca foi intensa. E você falou uma coisa também, assim, muito nobre, né? Assim, dessa coisa da nossa conexão, né? Até o nome desse projeto é Pura Connection, porque eu acredito muito nessa conexão. Nada é por acaso. O Rickson fala muito isso também, né? Nada é por acaso. E a gente, de certa forma, tá junto aqui por algum propósito, algum tipo de troca, algum tipo de evolução. E tá uma pessoa como você, com a história de vida, né? Com esse conteúdo que você absorveu ao longo de todas as experiências que você vivenciou e tá trocando um pouquinho com a gente de uma maneira, de novo, aqui muito sincera. Enfim, fico muito grato, né? Você tá colocando essa energia aqui nesse projeto. Obrigado, irmão. Não, eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite, né? Você tem hoje aí, dentro dessa tua postura de empreendedor, que você faz várias coisas, você tem também essa missão de ser uma ferramenta de conexão, e isso eu acho lindo, cara, lindo mesmo, e a gente está aqui para compartilhar, né? A gente está aqui para botar para fora quem a gente é, né? Sem máscaras. E não necessariamente ser assertivo quando o assunto é, pô, eu preciso ser compreendido. Não, porque a gente tem valores diferentes, né? A gente tem pensamentos diferentes, religiões diferentes, né? Culturas diferentes, gostos diferentes. Sim. Mas o que é que faz a gente evoluir? Bastante. É o respeito, né? É respeitar justamente isso, respeitar a pessoa que está convivendo, que está compartilhando com a gente, e não querer que a outra pessoa esteja a mesma camisa, a mesma bandeira, as mesmas crenças, né? Sim. Dentro de um organismo, o respeito, né, o entendimento das diferenças, isso é muito importante. E o que você, para mim, o que você está fazendo é ser uma grande lente refletora de conhecimento, né? E vou trazendo pessoas de ambientes diferentes, culturas diferentes, valores diferentes, né? E dando a liberdade de todo mundo ser sincero, falar à vontade. Então, eu que sou grato, obrigado, né, por ter acesso a esse conhecimento, por você também estar compartilhando a tua história de vida. Aí a gente já conversou pra caramba, mal começou, a gente já conversou muito aqui. Pois é. Bom, enfim, cara, acho que você é um cara com muito conteúdo e acho que tudo isso que você inclusive falou aqui vem dessa experiência, né, muito intensa de vida, né? Como é que começou isso tudo, né? Eu sei que a sua história de conexão com o surf começou bem cedo, né? E você veio de uma região do Brasil, eu acho que muito forte e rica de cultura, que é o Nordeste, né? E de certa forma carrega um pouco disso aí em você, né? Que eu acho que tem coisas muito legais também, culturais, que a gente carrega dentro da gente. Não só culturais, mas os laços de família, coisas que são importantes para o desenvolvimento e formação de cada indivíduo, né? Você conta um pouco essa história, como é que foi essa historiazinha do começo, dessa conexão, principalmente essa conexão íntima com o mar, né? Que você, acho que tem muito isso. Né? Começou muito cedo, André. Começou quando eu fui morar, logo depois que eu nasci, na granja do meu pai, no interior. Né? Eles tinham uma granja. E eu não dormia. Então, assim, nos primeiros 2 anos de idade eu não dormia. Então, naquela época era a época do médico de família. Então, tinha o pediatra da família, né? E ele, com muita sabedoria, ele chegou, Dona Suzana, leve Carlinhos para o mar. Né? Aí levou o Carlinhos para o mar. E a partir dali eu comecei a dormir melhor. Era próximo do mar? Uns 40 minutos. Na granja, não, né? Mas a gente vem de Recife ali, né? Da cidade litorânea. Sim. Naquele momento, meu pai estava na granja, né? E a gente morava na granja, né? Meus pais moravam na granja e eu cresci, né, com aquele ambiente já fazenda. Mas foi ali que a minha conexão com o mar começou. Depois, eu tendo uma relação muito forte com a natureza, gostando muito de animais, eu queria ser
quando começou assim, jovem, adolescente, né, que as perguntas mais frequentes eram: o que é que você vai ser? O que é que você vai ser? Né, que é uma pressão que todo jovem sofre. Eu falava: pô, você é veterinário. Eu falei: pô, veterinário, eu vou estar perto das coisas que eu gosto. Aí, cara, assim, jovem é rebelde, né? Todo jovem é rebelde. E eu achava... da vida, enfim, né? Não, o jovem, cara, ele é rebelde, né? E assim, eu acho muito legal quando o surf chega nas Olimpíadas e o skate chega nas Olimpíadas, porque o surf e o skate carregaram essa imagem, né? Da rebeldia, da contracultura, né? De drogas, né? É verdade. De vagabundos, né? Era uma imagem muito ruim naquela época, né? Sim. E eu vejo uma cena no calçadão de Boa Viagem. Não era nem o surfista em si praticando o esporte, performando. Eram 4 surfistas andando do outro lado da avenida, assim, com o mar atrás. E todo mundo colorido pra caramba, sem camisa, com aquelas pranchas. Eu falei: cara, esse esporte tem a ver com o que eu quero pra mim, né? Esses elementos, né? Liberdade, natureza, saúde, é o que eu quero pra mim. E aí eu comecei a me envolver, fui atrás do surf. Aí eu vi que eu tinha um jeito, né? Logo com 6 meses entrei no campeonato, fiquei revelação do campeonato em 6º lugar, ganhei um troféuzinho. Aí eu me empoderei, né? Falei: pô, vou falar agora pro meu pai que eu não quero ser mais veterinário, agora eu quero ser surfista profissional. Cara, ele falou na minha cara assim: cara, você vai terminar a tua vida empurrando carroça e catando lixo. E foi muito bom aquilo, foi muito bom, né? Eu não entendi na época, mas eu percebi na hora, eu falei: cara, os meus desafios não estão dentro d'água. Eles estão fora d'água. As maiores ondas que eu vou surfar estão aqui fora. Eu preciso provar para essa galera que eu posso viver do surf. Mas como que eu vou falar para eles que eu posso viver do surf com o surf com pouca estrutura, poucos investimentos, né, com a imagem ruim? Em contrapartida, os anos 80, você ainda era muito jovem, né? Mas assim, os anos 80 tinha um boom no Brasil de demanda de surfwear pelos jovens. É verdade. A gente teve, né, até nesse movimento de moda, até chamei o Tico aqui, que participou, transitou nessa época. Expoente, né? Teve um boom do surfwear, né? Inclusive o surfwear cresceu bastante no Brasil inteiro, inclusive para os subúrbios, né? Começou a ter muitas marcas de surf surgindo exatamente nessa época, dos anos 80. Então, assim, Carlinhos teve a sorte também de estar presente nesse momento. Uma conexão ali de vida, né? Sim. E aí é lógico que eu não colhi os frutos ali naquele momento, mas eu fui naquele embalo, né, da construção, não só minha, mas de uma comunidade toda, para que a gente pudesse estar vivendo o que a gente está vivendo hoje, que é o profissionalismo do esporte, né, com a imagem totalmente profissional. E já com remuneração, com ídolos, com referências, né? Não só com uma mídia especializada, que a gente vivia de mídia especializada naquela época. Hoje em dia virou grande mídia, né? Inclusive a mídia que a gente fazia naquela época não existe mais, né? Que é a mídia impressa, né? Eram as fotos, as revistas, os jornaizinhos. Hoje em dia quase não tem mais isso, né? Então, assim, dentro desse processo de evolução para chegar onde a gente está hoje, eu passei muito por estágios assim, onde o desafio foi enorme. Mas olhando para trás, André, né, desde a frase que meu pai repetiu para mim algumas vezes, né, que eu ia terminar a vida empurrando carroça, catando lixo, até a vinda ao Rio de Janeiro como um retirante, procurando uma oportunidade, porque eu sabia que aqui estavam os melhores surfistas, os patrocínios, uma estrutura melhor, né? Cheguei aqui e fui logo questionado pela comunidade local. Vem cá, poxa, você tem comprovante de residência? Né? Me olharam como mais um aventureiro, né? Sim. O meu primo, o Pepe César, né, me trouxe, mas assim, eu estava de favor na casa dele. Estava de favor, mas ele me trouxe. Então, assim, eu consegui reverter isso. Tinha o Circuito Company. Eu consegui competir em algumas etapas. Ganhei um de Taquatiara. Aí fiz o meu nomezinho ali, né? Fui começando a fazer parte de uma cena maior, que não era só lá no Nordeste, em casa. Agora eu já tinha um nomezinho aqui no Sudeste do país. Mas o meu grande sonho era o Havaí, porque surfista que se preze tem que mandar bem no Havaí, né? Naquela época não existia Nazaré, né? Então, assim, você surfa aquelas ondas do Havaí, né? Hoje a galera fala, você surfa aquelas ondas de Nazaré, né? Naquela época você surfa as ondas do Havaí. Então, o surfista precisava ir no Havaí se provar.
E era grande faculdade, né? Assim, você quisesse ser um grande surfista, né? Você tinha que fazer a melhor faculdade. Como se fosse para Harvard, para Oxford, né? Você tem que ir para o Havaí e se provar. Sim, então eu chego no Havaí em 86, 87, e, cara, lá estavam meus grandes ídolos, né? Agora, é uma época difícil de chegar no Havaí, né? Assim, difícil pelo clima, né? Muito difícil. Bem hostil nessa época. Muito hostil, muito hostil. Então eu me apaixono pelo Havaí, né? Esse que é o lance, eu me apaixono e falo, caramba, Havaí é tudo que eu sempre quis na vida. Aqueles poucos documentos que chegavam à minha casa, né? Alguma referência em termos de DVD, né? Um filme ou outro que aparecia que alguém tinha que ter um DVD player para você tocar e ver o filme, né? Uma revista que a gente comprava no aeroporto de 2 em 2 meses, que não era como é hoje, né? Sim. O conhecimento, a comunicação tinha uma outra velocidade, né? As coisas transitavam numa velocidade bem menor, né? As informações, né? E a gente tinha uma limitação muito grande de absorver, mas o que a gente absorvia se transformava num sonho. E quando eu chego no Havaí, eu falo, caramba, o Havaí realmente é tudo aquilo que eu imaginava. Então eu me apaixono, né? Ondas grandes, lugar paradisíaco. E eu quero mudar aquela realidade, né, que eu tinha de surfista de ondas pequenas para surfar ondas grandes. Mas eu encontro logo o preconceito, né? Eu vejo o preconceito muito forte, como você falou, era muito hostil. Hoje a gente faz festa em pipeline, comemora títulos de brasileiros em pipeline. Naquela época você abria a boca, começava a falar um inglês arranhado. O pessoal percebia que você era Howley, né? Brasileiro, então, pô, meu amigo, né? Era difícil, é convidado a sair do mar, hostilizado, muitas vezes fisicamente também, né? E aí aquilo me chama muita atenção. Eu fiquei 5 meses, eu falei, pô, mas eu sou apaixonado por isso. Mas também me abre a cabeça para falar assim, eu tenho uma missão. Eu quero provar para essa galera que surfista brasileiro também pega ondas grandes e a gente pode se tornar uma referência, né? Sim. A gente já vinha com o Brazilian Nuts, poxa, com a imagem muito boa, mas ondas grandes, né? Sim. O Renan Pitangui, o Bocão, o Ianzinho, o PP, né? Sim. Pô, a gente já tinha uma galera ali que veio antes, de certa maneira, né, começou a fazer essa primeira imagem de que, porra, o brasileiro no mínimo maluco, né? O Brazilian Nuts, o Brazilian Nuts, né? Então a gente já tinha essa imagem de atirados, né? Mas daí para você transformar aquilo numa performance dentro de um evento, o brasileiro nunca tinha sido convidado para um evento de ondas grandes. O Bocão era alternate no Edaical, mas ninguém tinha corrido um Edaical ainda, né? Então era um momento assim para o surf de ondas grandes brasileiro de reconhecimento, mas ainda muito hostil, com poucas oportunidades. E aí eu entendo aquilo e falo, cara, eu gosto de pegar essas ondas. Eu me apaixonei e eu falei assim, pô, eu quero mudar isso aqui, né? Então eu volto para o Brasil com aquela imagem do Havaí na minha cabeça, pensando que eu vou voltar, faço uma promessa, eu vou voltar todos os anos para o Havaí. Eu prometo para mim mesmo, eu vou voltar todos os anos para o Havaí, né? E com essa promessa, naquele momento eu não entendi que eu estava garantindo a minha vida, a minha sobrevida, minha longevidade no esporte. Porque eu não vivia de ondas grandes, não existia a profissão surfista de ondas grandes. Né? Hoje eu treino o Lucas Chumbo, né? Já treinei a Maia, o Scooby, o Gordo, né? Poxa, mas os caras, eles já tinham essa opção quando eu comecei a treinar, né? Olha, você quer viver de ondas grandes? Então tá, o caminho é esse. Naquela época não tinha. Não tinha, né? Profissão surfista de ondas grandes. Hoje já tem. Então a gente tem que criar todo um contexto, um enredo que não existia. E é um mundo totalmente desconhecido, como você falou, né? Assim, primeiro a gente não tinha tanta informação, né? Assim, como tem hoje, de várias formas. Não é só nem a informação de mídia, mas de informação tecnológica. Hoje você sabe quando o sol está se aproximando, que tipo de fundo que existe ali naquele lugar, né? Antigamente, meu irmão, você não tinha informação nenhuma, né? Assim, era pouquíssimas informações. Então você estava num mundo totalmente desconhecido, né? Até me gera a curiosidade também de sua primeira impressão no Havaí, por mais que você falou aí já de alguns pontos, mas
e eu tive também um pouco essa experiência no Havaí, a energia do mar lá é totalmente diferente da energia do mar aqui, né? Assim, você sente, e você deve ter tido, principalmente você indo para uma experiência de onda maior, enfim, você deve ter sentido isso, né? Como é que foi essa primeira percepção de mudar de um cenário aqui que você tá mais acostumado para um negócio totalmente desconhecido, né? Assim, a força da onda, né? O oceano, é uma onda oceânica, né? Você tá no meio de uma ilhota, no meio de um grande mar, né? Enfim, então aquilo tudo, de certa forma, também mexe com a gente, né? E você, até sendo um cara sensível, né? Tendo essa conexão intensa de sensibilidade com a natureza, com o mar, você deve ter sentido isso. Obviamente foi muito bom, como você está falando, mas traz também, com certeza, alguns receios, medos, enfim, adrenalina, né? Liga alguns botões ali do instinto humano, que de certa forma você tem que saber lidar com eles, né? Muito bem colocado, né? Quando você é jovem, e eu era um jovem empolgado, né? Eu queria muito estar ali no Havaí, então foi uma realização de um sonho muito grande. Agora, lógico que tudo aconteceu numa magnitude bem diferente do que eu já tinha experienciado na minha vida. Então, eu chego, sou recepcionado pelo Fábio Cuencas, né? Eu tinha já o Heraldo como meu grande ídolo, minha referência. Roberto Valério, né? A Ciclone tinha uma equipe muito grande ali, levava vários atletas, né? Todos os nomes que eu já citei aqui. Mas eu não tinha experiência nenhuma lá. E para eu me adaptar ao tamanho da prancha, né, à força do mar, levou realmente um tempo. O que fez a grande diferença naquele primeiro contato com o Havaí foram os 5 meses que eu fiquei lá. Porque se eu tivesse ficado uma semana, um mês, não teria sido o que aconteceu comigo, né? Como eu fiquei 5 meses lá, eu consegui realmente ficar um tempo bom. Eu entendi a natureza do lugar de uma forma tão íntima e me adaptei àquilo que me deixou mais à vontade de procurar expandir os meus limites, mesmo com uma presença constante de desafios, né, emocionais, né? Fico imaginando isso, assim, quanto desafios, né, que chegam e que você fica se questionando, inclusive, se você é capaz, né, cara? É lógico. E se você não tem um mindset preparado para lidar com aquele estresse, você pode se perder no meio do caminho. O que é um grande sonho pode se tornar num pesadelo. Total. Num pesadelo. Então, assim, basicamente, André, eu tive a sorte de estar rodeado de pessoas competentes, né, que compartilhavam o mesmo sonho, né, o Heraldo, o Thaí, o Valério, o Cuencas, né, a geração Brazilian Nuts. E eu ter essa cabeça também assim de querer evoluir e ter feito essa promessa de voltar sempre, né? E aos poucos eu fui realmente me sentindo mais confortável, me adaptando mais à situação, diferente do Ilhéu, né, do local que nasce ali e desde cedo ele está acostumado a ver invernos com a Baía de Waimea fechando, com pipeline perfeito, com backdoor, com sunset. É bem diferente, né, cara? Eu faria até uma analogia com a história do jiu-jitsu. Né? O jiu-jitsu ele foi muito importante para nós brasileiros, surfistas, porque o que trouxe um pouco mais de respeito para o surfista brasileiro foi o jiu-jitsu. Então, no começo, os gringos eles não faziam uso daquela ferramenta porque eles não tinham aquele contato como a gente tinha no Brasil. Sim. Né? E eu tenho puxado, inclusive, essa conversa, né, cara? Foi uma coisa que teve uma conexão, né? O surf e o jiu-jitsu. Vários surfistas eram lutadores e vice-versa, lutadores surfistas, né? Então, a gente teve essa conexão cultural e a gente expandiu isso também para fora, né? Assim, e quando se fala de Havaí, teve muito essa história que teve um lado positivo também, olhando pelo lado positivo, né? Foi esse, que de certa forma a gente conseguiu, né, levar um excelente produto de exportação, inclusive que trouxe respeito, trouxe um monte de coisa junto, né? Foi muito importante, porque nesse processo, né, onde a gente precisou se afirmar, né? Peraí, não, vem cá, a gente quer surfar essas ondas, não.
Mas muitas vezes você é obrigado a se impor, né? Você tem que se impor. Não, poxa, eu faço parte dessa cultura também, né? Sim. E se você é muito submisso, né, você não consegue o teu lugar ao sol. E o brasileiro, ele tem essa garra, né? Ele tem essa garra, ele tem realmente essa mentalidade, ele quer o espaço dele, ele acha que ele também faz parte daquela história. Sim. E o jiu-jitsu facilitou muito, porque eu sou bem daquela época da transição, onde a gente realmente foi no começo dos anos 80, que eu comecei a surfar, eu não tinha contato nenhum, né, com a arte marcial, com o jiu-jitsu. E quando eu venho para o Rio de Janeiro, eu começo a entender mais isso. Quando eu chego no Havaí, poxa, a gente tem ali um clima super desfavorável para os brasileiros. No primeiro ano que eu fiquei lá, foi justamente no ano que os locais cercaram a casa da Miss Millie, né, e teve uma confusão muito grande com os brasileiros. Então, assim, você imagina o clima naqueles próximos anos ali. Até você ter o Kai vindo para o Brasil, né, treinar depois. Poxa, quando o Kai vem para o Brasil, aí forma uma conexão muito grande, né? Sim. O Kai Borg, você sabe, né? Sim, lógico. O Kai Garcia. Sim, o Kai Garcia. O Kai Garcia, né? Então, assim, nesse meio tempo aí, cara, poxa, a gente começa a ter uma relação melhor, a gente começa a entender mais as culturas, a gente começa... Hoje em dia a gente tem, poxa... né, brasileiro e havaiano casados e com filhos e surfistas e praticam jiu-jitsu e a relação é muito mais tranquila. Mas quem estava lá atrás, cara, sabe como é que foi, né, o negócio. O negócio não foi tão simples. Exatamente. Você, como eu falei, você acho que vivenciou talvez uma das fases mais difíceis ali, né? Super difícil. Né? Para você chegar hoje assim, e por mais que exista localismo, hierarquia, prioridade... mas você chegar e fazer uma festa em Pipeline e levantar um troféu de campeão mundial na praia ali, poxa, não foi uma vez, né, cara? Já 4 vezes. Incrível, já que a gente... Poxa, então assim, incrível, são 2 com Medina, um com o Adriano, o outro com o Ítalo. Cara, assim, é incrível, é incrível. Mas é um processo de amadurecimento que leva um tempo. Total, né? Mas fica aqui, cara, assim, a minha gratidão e reconhecimento pelo jiu-jitsu brasileiro e pela essa conexão que o jiu-jitsu brasileiro tem com o surf, né, cara? Sim. Total, acho que assim, andou junto o tempo inteiro. O Rickson é um apaixonado pelo surf, o próprio Bustamante, o Murilo, esteve aqui comigo na semana passada, fala o quanto o surf, né, assim, foi importante para a vida dele, o quanto ele é apaixonado pelo surf. Ele teve a experiência do Hawaii também, o Zé Mário, outro volta cara, lá assim, sempre, porra, né? O Royler. Enfim, a gente tem uma comunidade do jiu-jitsu do surf muito conectada, né? Fora o Renan Pitanguinho, os caras que, porra, assim... Mestre Renan, também, né? Teve também uma certificação no surf também, assim, um grande surfista, enfim. Então a gente teve essa história junto, né, cara? Eu acho que é uma história, como você falou também, de evolução. Eu acho que o jiu-jitsu como arte marcial, né, isso que eu tento prezar muito hoje, pelo amadurecimento de vida que eu tive, não só nos esportes, mas acho que na vida profissional e no jiu-jitsu, no dojo, da gente carregar o respeito, a humildade, né, a hierarquia, né, para outros cantos da nossa vida em tudo que a gente faz, né? Então a gente também entender que a gente chega num lugar que a gente tem que saber respeitar, né? Que, enfim, que existe ali os locais, que de certa forma a gente tem que chegar devagar, né? Não é porque eu sei lutar que eu vou chegar de uma forma toda poderosa, não respeitando, né? Porque também não é o melhor caminho. Enfim, então acho que a arte marcial também nos ensina muito isso, e acho que foi também a gente está evoluindo muito para esse lado, né, desse entendimento, né, acho que essa história toda de todos os acontecimentos, e acho que você vivenciou muito isso, fez com que a gente evoluísse nesse sentido, né, de aprendizado, né, acho que para todos os lados. Educa, né, o respeito, né, a gente começou aqui falando de respeito, né, então assim, o respeito é tudo, né, então você tá na casa de alguém que está te recebendo, né. Sim. Então, você tem que respeitar a cultura, você tem que entender a cultura, né? Você tem que respeitar a hierarquia, né? Você tem que entender os valores locais, a língua, como que eles vivem. Respeito, tudo é respeito, né? Respeito. E o respeito deve ser mútuo, né?
existe um aprendizado muito grande nas artes marciais quando o assunto é respeito, educação, hierarquia, né? E isso é muito legal, isso é muito bacana, cara. E o surf, eu acho que tem muito isso, eu acho que até às vezes nas minhas aulas mesmo eu uso essa questão dessa analogia do respeito com o mar, né? Eu acho que você é um grande mestre, pode falar disso até agora, né? O quanto é importante também a gente respeitar algo que é muito mais forte do que a gente, né? A gente entender, né, que, enfim, a analogia que eu faço muito, inclusive, é que naquele momento, né, de pânico, de estresse, é a hora que você tem que manter a calma, né, para você encontrar, entender, aceitar a situação que você tá, para você encontrar as melhores saídas, né. Então, eu acho que o mar também nos ensina muito dessa forma, né. O mar, ele é o ser mais poderoso na face da Terra, né? Assim, não tem não tem outro ser tão grandioso quanto o mar, né? E a gente se torna muito insignificante na presença do mar. A gente precisa ter uma relação muito honesta com relação à nossa insignificância, à nossa impermanência, né, a imprevisibilidade, né, a nossa humildade, sabe? E o mar ensina bastante isso ao surfista. Sim, essa humildade eu acho que é uma outra palavra assim, muito importante, né? Que eu acho que você também é um grande representante disso. Assim, eu vejo você como, por mais casca grossa que você seja, por tudo que você conquistou, um cara humilde, né? Que o tempo inteiro fala que está em evolução, fala que está sempre aprendendo. Então, assim, acho que você é uma grande inspiração para as pessoas, porque, enfim, né? Acho que você podia chegar e falar, porra, já tenho tudo, né? Já conquistei o que eu quis, né? Bater no peito e falar, meu irmão, já sei os caminhos. E a gente vê, cara, né? Eu acho que o mar, de novo, acho que foi talvez um grande professor, enfim, você deve ter aprendido muito com essa história, de novo, muito intensa, né? Muito verdadeira com o mar, né? O maior de todos, né? O meu maior professor, além da minha mãe, né? Dos meus pais, né? Foi o mar, né? É a faculdade da vida, André. Faculdade da vida. E na minha experiência com essa relação com o mar, né? Eu encontrei elementos super importantes que fizeram com que, fora d'água, eu me tornasse um ser humano mais equilibrado. Eu, através da minha relação com o mar, com tudo que eu vivenciei dentro d'água, eu entendi o quanto a gente é insignificante, quanto a nossa passagem aqui é breve e que a gente precisa sempre dar o melhor, né? A gente tem que tomar cuidado com a soberba, porque quando eu estava por cima, quando eu estava me achando, que eu estava arrogante, eu tomei as maiores quedas da minha vida. E o mar me ensinou, né? Eu me acidentei várias vezes, andei de ambulância 3 vezes, assim, fui desacreditado por muita gente que eu voltaria a surfar novamente. E essas lições de vida, né, me mostraram realmente a grandeza da vida, né? A grandeza de você entender que é uma passagem, é breve e que você está aqui para aprender, né? Para comunicar coisas que sejam relevantes, para deixar um legado, né? Para não ficar achando que você é especial, melhor do que alguém. Muito pelo contrário, não existe ninguém especial, todo mundo, poxa, tem uma importância enorme, né? A gente vem para a vida com as nossas missões e só a gente sabe a cruz que a gente carrega, né? E todo mundo se encaixa nesse quebra-cabeça que é o subconsciente coletivo. Então, a partir do momento que você acha que a vida ela tem um propósito que diz respeito a você, né? Você se torna arrogante, né? O propósito da vida não é o André, não é o Carlos Burle, né? O propósito da vida é um movimento evolutivo coletivo. Né? É um inconsciente coletivo global, não é uma coisa só minha e tua, né? Verdade. Então, assim, a gente quando se posiciona, não, eu tô mais evoluído só porque eu não jogo lixo na rua, cara, assim, não é isso, né? Assim, no meu ponto de vista,
aquela pessoa que joga o lixo na rua, porque eu já joguei, né? Se a gente perguntar assim, vem cá, quem nunca jogou lixo na rua? Impossível, porque quando a gente nasce, a gente não tem esse conhecimento, né? Sim. Então, a gente já jogou lixo na rua, você precisa aprender as coisas, né? E esse movimento, né, ele é parte de mim também. Esse aprendizado sou eu. Então, assim, a gente chegar e falar, poxa, mas eu não entendo aquela pessoa, porque aquela pessoa pensa diferente, porque aquela pessoa age diferente, é muito limitador, né? É muito limitador. É muito melhor quando você entende que não, a gente está dentro de um processo de evolução, todo mundo juntos. A gente está dentro de um processo de evolução, todo mundo. É o nosso inconsciente coletivo que vai evoluir aos poucos, porque a gente não está sozinho nessa história, né? A gente não está sozinho nessa história. Tem uma coisa assim que eu percebo em você, que eu acho que veio assim logo cedo, né? É uma percepção de ter um olhar um pouquinho mais holístico, né? Do esporte como um todo, do que você estava fazendo, né? E buscar essa coisa de uma consciência corporal, a questão da respiração, da própria yoga. Você foi um cara que foi um representante, assim, no surf, né? De trazer um pouco desses elementos. E eu vejo, né, assim, quando até a gente fala hoje, em dia, assim, de surf em ondas grandes, o que faz talvez a grande diferença não é o físico, lógico que talvez seja importante também, mas é muito essa parte emocional, né, do domínio ali, de certa forma, de você ter essa inteligência, esse controle emocional, controle de respiração, enfim, tem outras coisas ligadas que vai além da performance, que vai além do físico, né? E você teve acho que foi um cara que enxergou isso logo cedo, né? E talvez tenha saído até na frente, assim. Olha só, André, mais uma vez, o quanto é importante a gente entender que desafios, eles trazem elementos que vão nos estimular a nos desenvolver, ou seja, eles são oportunidades também, né? Então, quando você tem, no meu caso, né, eu percebo que eu vou ter que pegar onda grande, mas eu sou pequeno, eu sou magro, porque eu tenho uma dificuldade, né, de engordar, de ganhar massa muscular. Eu já percebo, lógico, que, cara, eu tenho que dominar minha mente, né? Eu já não tenho aquela vantagem física perante o meu adversário. E lá atrás, eu entro no surf, a minha ferramenta de entrada no surf, né, foi a vontade de estar perto da natureza. Sim. Então, eu já tenho uma percepção diferente. Eu não estou ali procurando ganhar eventos só. Eu já quero estar perto dos elementos. Por quê? Porque eu gosto daquilo, né? E eu começo a entender o quanto é importante para mim ter um controle maior, entender melhor a minha mente, muito mais do que o meu corpo, né? É lógico que as duas coisas estão conectadas. Sim. Mas não adianta você querer evoluir fisicamente se você não passar pela tua mente. E aí esse processo começa desde cedo, com a prática da yoga ainda no Recife, numa época em que você colocava um arroz integral na mesa, o pessoal olhava você como bicho grilo, né? Pois é, eu fico imaginando você falar de yoga nessa época, né? Assim, um negócio super estranho. Estranho, ainda mais no Nordeste, né? Que as pessoas lá não estavam acostumadas, a sociedade não estava acostumada com esse tipo de prática, né? Sim. E com dietas, né? Existiam essas dietas todas. Então, assim, desde cedo eu começo a me aprofundar nesse processo de autoconhecimento, buscando ferramentas que me dessem acesso a um grau de discernimento maior, né? Que eu pudesse entender melhor como que a mente funcionasse, como que o corpo funcionava. E eu vou me aprofundando, mas é um processo muito longo, principalmente porque não tinha a estrutura que a gente tem hoje. Tá? Então, assim, naquela época a gente não tinha... o Carlinhos começou a surfar bem. Não veio um manager tomar conta da minha carreira, não veio um preparador físico, não veio um nutricionista, não veio um mestre em yoga, né? Então, assim, é um processo muito mais cru. Onde... Não, mais cru e, assim, eu fico imaginando você falar que... Falar não, mas entender que talvez esse é o caminho, assim, né? Ter a consciência e o feeling, né? Que, porra, não,
ninguém tá fazendo isso, mas eu vou fazer. Porque eu acredito, né? De certa forma, nessa busca do autoconhecimento, enfim, da meditação, da respiração. Então, eu acho que isso que pra mim talvez seja o mais difícil. Porque se é um movimento, tá todo mundo fazendo, beleza, vamos nessa, né? Deve realmente fazer bem, enfim, deve realmente ajudar. Mas você começou a fazer numa época que isso não era falado, né? Ninguém fazia, enfim. Ninguém ali do ambiente do surf, né? Olha só, eu comecei também muito estimulado pelo Tom Curren, né? O Tom Curren e o Tom Caron, eles eram os ídolos da minha geração. Tá? Tinha o Charles Thompson, o Mark Richards, né? Que também eram, mas os mais jovens. Então, o Tom Curren, de alguma forma, teve uma ligação com a yoga durante um tempo e aquilo me despertou. Mas cheguei no Rio, teve o Kleber fazendo meditação transcendental, então com 19 anos. Já fazia parte de um contexto da minha comunidade também isso. O interessante aqui, André, não é o que mora na superfície, tá? É lógico que as coisas começam no primeiro contato. E o primeiro contato é o que a gente pode ver. Mas onde é que mora a energia mais poderosa? No intangível. No que você não pode tocar, no que você não pode comprar. Sim. E se a gente passar por esse intangível, o que é que eu posso falar para você? Que a minha vontade de evoluir, de me conhecer mais para evoluir, né, me trouxe aonde eu estou hoje. O caminho foi fácil? Não. Né? Eu posso te falar que enquanto eu viajava preocupado numa época em me alimentar, porque eu queria ser vegetariano, ou macrobiótico, ou ovo-lácteo, né, aquelas dietas e loucuras que a gente fazia sem muita estrutura, aquilo era muito difícil. Aquilo me trouxe uma carga emocional, de peso nos meus ombros muito grande. E eu fiquei doente, eu tive uma alergia dos 19 aos 30 anos de idade, muito intensa. Né, onde eu estava fazendo exercício e eu tinha alergia a meu suor, ficava me coçando. E aquilo me incomodava bastante, porque eu falava assim, cara, eu faço tudo para ser melhor, mas parece que está dando tudo errado. Né? Eu vou dormir cedo, eu faço minha yoga, eu como minha papinha, eu faço minha dieta, mas, cara, assim, eu não estou conseguindo render bem, né? Eu tô alérgico, poxa, né? Minha saúde não está tão legal e eu não estou tendo os resultados que eu poderia e o que eu gostaria de ter nas competições. Na minha vida. E você olha para o lado e vê, de repente, uma galera que não está fazendo isso, usando droga, dormindo tarde, enfim, e está performando. Aí você se questiona, né? Porra, será que eu tô... Poxa, eu me questionei muitas vezes, né, cara? E me questionei e tive altos e baixos, até assim, então o negócio é relaxar, então, poxa, então vou me drogar, sim, né? Mas até um momento, como eu estava muito nessa intenção de me conhecer, né? E aí você vai mandando essa mensagem, né? Você vai, poxa, emitindo uma energia que você sabe que ela vai voltar para você. Então, a longo prazo, eu tô bem, né? Mas o processo foi um processo duro, onde muitas vezes eu tive que voltar para a minha essência, voltar para os meus valores e falar, não, cara, assim, o que eu quero é realmente evoluir. E essa base me trouxe até onde eu estou hoje. Talvez minha carreira fosse uma coisa muito mais relâmpago, sabe? Um momento, né? Alguns momentos de vitória, de conquista, sabe? Assim, uma coisa mais superficial, sim, né? Sem significado. Sim. E aí o que é que eu percebo? Eu percebo que, cara, assim, se eu não tivesse algo em que me apoiar na minha vida, eu não estaria hoje aqui. E realmente, assim, o meu apoio ficou nessa busca, né? Pelo ser humano, por entender melhor o ser humano, entender as emoções, né? Entender a fisiologia, entender não só a superfície, a aparência, mas sim, como que a gente funciona, né? Como que a mente da gente funciona, como que o corpo da gente funciona. E eu fui muito profundo, né? Fui na urinoterapia, fui em todas as dietas, fui em drogas, fui em muitas coisas assim, mas o propósito era positivo. Sim. Então, quando eu me perdia,
eu voltava porque eu falava assim, não, mas espera aí, olha só, não vamos sair do teu eixo. Tá fugindo do propósito. Tá fugindo do propósito, mas qual é o teu propósito? É ganhar campeonato? Não. Teu propósito é ser rico? Não. O meu propósito é evoluir como ser humano. Mas lógico, a gente está aqui, né, por outras coisas também. Então eu tive que passar pelo processo de ganhar campeonatos, de bater recorde, né, de me expor, né, de me tornar um empreendedor, né, de fracassar muitas vezes, né, de errar muitas vezes. E tudo me leva a crer que o que começou tudo isso foi aceitar o desafio. Né? Quando você tem a coragem de falar assim, eu aceito o desafio, tá? Eu aceito o desafio de me conhecer melhor. Aí, quando você aceita esse desafio, você sai da cadeira da vítima, né? Que está andando junto com o rebanho e acompanhando as modas, para falar, não, eu sou o senhor da minha vida e eu aceito o desafio de me conhecer melhor, eu aceito o desafio realmente de comandar a minha vida e não culpar ninguém. E isso, cara, e não quer dizer que você não vai errar, que você não vai sofrer, que você não vai ficar triste. Meu irmão, não, muito pelo contrário, porque você, como você falou, você está indo mais profundo, né? O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Então, a coragem não é pegar uma onda grande. Coragem não é bater em ninguém. A coragem não é andar num carro a 300 por hora, sabe? Não é matar alguém. A coragem é você olhar e falar assim, eu assumo a responsabilidade da minha vida. E é muito difícil, né? Porque é muito mais fácil você falar, ih, meu irmão, o governo está fazendo M. E os patrocinadores não estão me reconhecendo. Exatamente. E, meu irmão, o André vacilou comigo. É muito mais fácil você culpar os outros. Sim. Agora, bate no peito e fala assim, eu escolhi aquela relação. Né? Eu escolhi... Porque a semeadura, né, o plantio, ele é livre. Agora, a colheita é obrigatória. Sim. Então, você olhar para trás e falar assim, não, pô, eu não mereço estar onde eu estou. Bem, meu amor, a gente plantou. Se eu e você, a gente olhar para o lado, André, cara, a gente está exatamente onde a gente fez por onde está. Nem mais, nem menos. Ah, não, mas eu nasci... Bem, olha só, mas você tem o livre arbítrio para estar exatamente onde você está. Sim. Isso é muito empoderador, mas isso também traz um grau de responsabilidade enorme. Enorme, porque a maioria das vezes é muito mais fácil você sentar num sofazão, abrir um refrigerante e comer um snack, né, velho? Pô, ou você prefere ficar sentado fazendo respiração durante 1 hora, né? Ou, né, fazer meditação, ou entender que a alimentação melhor é essa, ou, né, se envolver num projeto social, se doar, né, trabalhar generosidade, trabalhar compaixão, autocompaixão, gratidão, perdão, empatia, altruísmo, né, a tua intuição, teus valores, o que mais? Coerência, virtudes, razão. Cara, assim, mas isso é difícil, irmão. É difícil pra caramba. Muito difícil. Muito difícil. Você gostar do belo é mole. Agora, poxa, vem uma pessoa e te agride e você perdoar aquela pessoa, irmão, cara, aí é que tá o maior desafio na vida. Exatamente. Você compreender aquela pessoa, meu irmão, você perdoar, compreender de verdade, assim, falar, cara, essa pessoa tem uma razão por estar na minha vida. Ela tá me provocando. Sim. Pô, eu acho isso, cara, assim, é demais, assim, a vida pra mim é um espetáculo, irmão. A gente falou disso antes e eu acho que, de novo, tô reforçando aqui, que eu venho falando aqui na nossa conversa, assim, você é um cara que realmente é uma inspiração por isso tudo que você carrega, né? Não é só a performance, não é todos os títulos que você conquistou, mas o ser humano que você é, né, cara? Assim, com conteúdo profundo, como você falou, que você tem. E que você, eu acho que de maneira nobre também, eu vejo isso de maneira muito nobre, né, cara? Quis
de certa forma, transmitir para as pessoas e até assumiu aí uma responsabilidade de passar esse conhecimento, né? Porque eu acho que você vivenciou também, e a gente falou um pouco disso, essa transição de ir de conquistar algumas coisas desconhecidas ainda no mundo, né? E você atravessou aí gerações, né, da tecnologia chegando, enfim, o esporte evoluindo de várias maneiras, gerações novas chegando, e você, de certa forma, você abraçou aquilo ali, continuou muito conectado, né? Até pouco tempo atrás eu tava vendo um campeonato, você aqui, porra, no México, porra, ondas gigantescas, meu irmão, só uma garotada e, enfim, você tava lá dentro representando de uma maneira foda. E é um cara que hoje é coach, assim, também, né? Assim, colocou aí, eu acho que tem tanto a Maia, enfim, o Scooby Gordo, falou aí o Lucas, que eu acho que o nosso maior representante hoje de ondas grandes, o moleque tá arrebentando, né? Assim, virou uma revelação, cara. E tem muito de você ali nessa história, né? Inclusive, com uma participação, talvez, de tentar justamente harmonizar essa conversa, assim, de trazer esse mindset, de trazer essa consciência, né? Porque é fácil, talvez, a gente desvirtuar. Então, acho que um dos maiores... sei lá, coisas que você está doando para ele, de certa forma, é toda essa sua história de conhecimento, né, que vai além da técnica, vai além da performance. Não. Né? A princípio, quando a gente começa um trabalho de coach, né, de treinador, de técnico, né, você pensa logo em performance, em equipamento, né, e como superar, né, os teus limites e andar mais rápido, surfar melhor, voar mais, né, ou seja, performar melhor, né. Mas essa abordagem holística do ser humano, ela é muito importante, porque... Rapidinho, só te interrompendo aí, porque você está falando isso, né, só para somar isso que você está falando, eu vi uma conversa sua com o Jamie Mitchell, né, uhum. E você falou assim, de novo, se colocando até de uma maneira humilde, falando assim, porra, não era o melhor cara de escolha de equipamento, né? Eu me vi até, porra, inferior, enfim. Os caras estavam muito mais ligados nesse negócio do que eu, principalmente os gringos, né? Que tinham mais informação. Né? Então, assim, você se colocava nesse lugar, mas buscando de novo, né? Então... O que é que te motiva, né? Assim, quando você levanta da cama todo dia, o que é que te motiva? E essa pergunta eu me faço todos os dias, quando eu vou fazer minhas orações, meditação, né, meus exercícios, minha rotina matinal, né? E ela é recorrente a resposta, porque o que me motiva é o ser humano, né? O que me motiva é algo maior do que a performance. Porque a performance... ela faz parte do contexto da minha profissão, né? Eu sou um competidor, eu também quero ganhar, mas ela é muito vulnerável, né? Ela é muito passageira, um dia você é o melhor, no outro dia você não está mais aí, né? Ela é muito fútil, né? É uma coisa muito fútil, né? E, ao mesmo tempo, ela é muito poderosa. E se você não entende ela da melhor forma possível, você desperdiça um canhão de energia muito grande de transformação. Então, quando você se transforma numa referência, você tem uma responsabilidade muito grande. Você dá as costas para essa responsabilidade, não está coerente com a tua história de vida, com a tua conexão com o universo. Porque se você, de alguma forma, se tornou uma referência dentro de casa, que você já é para os teus filhos, né? Para os teus amigos, para a tua família, dentro da tua comunidade, do teu país, e se você se tornar uma referência mundial, quanto maior o poder, maior a responsabilidade, né? E aí, você entendendo isso, você deve usar aquilo ali para fazer uma transformação maior. Essa é a minha convicção, tá? Então, quando eu toco esses seres humanos, né, que você está falando, poxa, você é um cara... Eu estava pensando assim, André, eu não sou um cara... Nós somos, né, porque aquela história, a gente está indo todo mundo junto, é um inconsciente coletivo que está totalmente conectado. A gente está dentro, imagina
um grande recipiente misturado com vários ingredientes, mas está todo mundo conectado. Então, assim, não tá, aquilo ali não tem como separar. Não tem como separar. Né? Aquela história, não tem como você olhar para uma pessoa jogando lixo na rua e dizer, pô, e aquele cara tá fazendo uma coisa errada. Não, é você ali. Porque um dia você já jogou lixo na rua. Sim. Né? Um dia a gente criou o plástico para a gente achando que seria legal, né? Porque o plástico ia ser a solução de vários problemas, como é. Até hoje a gente utiliza bastante o plástico, né? Sim. Mas a gente viu que o plástico está trazendo problema. Então a gente está sempre procurando soluções, a gente está sempre como organismo querendo evoluir. Sim. Não existe essa individualidade. E quando você traz isso para o contexto do ser humano, do treinamento, você sabe que o mais importante não é criar campeões, né? E sim seres humanos preparados para passar uma informação que seja relevante para a evolução da humanidade, Sim. que deixe um legado diferenciado. E eu estou super bem, assim, tô super bem impressionado positivamente com a nova geração, cara. Por mais que, lógico, não é todo mundo que tem essa consciência, mas você hoje vê o Pedro Barros do skate, que é um cara... Pô, cara, o cara tem valores assim incríveis. Sim. Né? Assim, o jovem campeão tem valores incríveis, né? E eu vejo outros também exemplos assim de jovens já falando isso, preocupados com o ecossistema, com sustentabilidade, sim. né? Sustentabilidade está ficando já uma coisa velha também, agora é uma coisa mais regenerativa, né? Porque a gente já se provou que nós não somos sustentáveis, né? Então, Exatamente. Mas esse processo de mudança ele é muito lento. Então, assim, não adianta a gente achar que a gente está enxugando o gelo, sabe? Aí, eu vou levantar da minha cama e vou estar desestimulado. Pô, mais um dia, né? Pô, mais um leão que eu vou ter que matar. Não, não é por aí, cara. Assim, se você fizer a tua parte, se você der o teu melhor, sabe? Por mais que você vá no mercado e use um saco plástico, porque às vezes você não está, né? Cara, mas assim, a gente está usando plástico também, mas vamos criar uma consciência de que a gente precisa trabalhar como um organismo só, não culpar os outros e dar o nosso pouco ali, o nosso, né, diariamente. E o trabalho, para mim, de uma pessoa que se torna referência, que toca várias vidas, é levar um ambiente positivo para que eles se desenvolvam também e que, meu irmão, que eles possam passar aqueles conhecimentos para frente. Sim. Porque não é só o dinheiro que entra na conta, né? Que, pô, sim, beleza, sim. eu fiquei milionário, pô, tô patrocínio, tô ganhando dinheiro pra caramba. E aí? Sim. É isso que eu te falo, isso é muito frágil. Sim. Isso é muito frágil, isso não Total. vai te levar a nenhum lugar, entendeu? Total. E é uma doação, cara. Assim, no teu caso, eu sinto que é uma doação energética muito grande, né? Muito. Você tem que, de certa forma, se doar ali, estar presente, enfim, estar conectado de uma forma muito intensa, né? Enfim, e todo esse trabalho que você fez, acho que a gente tem... Acho que a Maia foi uma grande referência, porque foi uma menina que todo mundo desacreditava, inclusive a nível de talento ou performance, né? E você, enfim, bateu recorde com ela, enfim, colocou em situações ali que ninguém imaginava, né? Que ela pudesse, enfim, sobreviver até. Mas eu acho que, de novo, teve toda uma preparação, né? Teve toda uma questão de confiança, de troca de confiança e muita coisa envolvida ali, de doação energética e de tempo, enfim, para aquilo ali ser conquistado. E o que você está fazendo hoje também com o Chumbinho, o que fez, enfim, tudo assim, é notório, né? E, de novo, muito nobre, porque é uma passagem, é você se doar, né, de tempo, de energia, enfim, que é um ato muito nobre de um ser humano, né, que, como você, de novo, assim, que tem essa não só essa intenção, né, mas talvez até um pouco de preocupação em fazer dessa sua missão aqui na vida algo realmente relevante, né, por mais, como você falou também, somos quase um nada no meio desse negócio todo, né, cara, mas eu acho que vale a pena, vale a como pena. você falou também, poucas coisas que a gente faz, eu acho que são muito transformadoras, né, cara?
Vale a pena, cara. A vida tem que ter sentido, né? Sim. A vida tem que ter sentido, né? Se ela não tem propósito, não tem sentido. E por mais que seja intenso, o resultado termina sendo um aprendizado muito grande em ambas as partes. Sim. Então, vale a pena, sabe? Se você acreditar... eu vou pontuar aqui rapidamente, né? Alguns momentos da minha vida para você entender, né? Você vê lá, meu pai fala assim, você vai terminar a vida empurrando carroça e catando lixo. Aí eu, caramba, poxa, já entendi que os meus desafios maiores vão estar fora d'água. Né? Aí escrevo um documento falando que precisava mudar, tenho essa carta até hoje, uso nas palestras, tudo. Legal. Precisava mudar, né, a imagem do esporte, profissionalizar o esporte, né? Aí eu chego no Havaí, né, realizo o sonho de chegar no Havaí, preconceito com o brasileiro, né, a história do Hawley, né, a chancela de surfista de ondas pequenas, porque o surfista brasileiro que competia tinha essa chancela. Aí aquilo me motiva para mudar, né? Poxa, aí a gente consegue ser campeão mundial. Aí vem a oportunidade de trabalhar com a Maia. Aí todo mundo, poxa, desacredita, né, na capacidade de uma mulher pegar uma onda gigante. Não tinha premiação igual, não tinha a estrutura que tem hoje, sabe? Não tinha o respeito que existe hoje. Mas aquilo me motiva, porque quando alguém chega para você e fala assim, cara, você não pode fazer, né? Ou isso não te pertence também... É muito interessante você se questionar e falar assim, tudo bem, talvez isso não seja para mim, mas eu posso tentar. Eu posso tentar, né? Então, assim, deixa eu tentar ser surfista profissional, deixa eu tentar pegar onda grande, deixa a Maia tentar pegar onda grande. E aí vem uma autoconfiança aí, né, cara, muito grande, né? Onde que você tira essa autoconfiança, né? E é legal também, porque isso, até fazendo um pouco também essa analogia com o jiu-jitsu, o jiu-jitsu te dá essa confiança, a gente fala muito disso, né? Uma autoconfiança que a gente adquire através da arte marcial. Mas ela tem que ter sua harmonia, né? Porque ela não pode passar um nível, né, de que você usa aquilo ali achando que você é mais poderoso, ou que essa ferramenta te dá um a mais do que alguém, né? É muito pelo contrário. Às vezes até o entendimento da onde você pode ir faz com que você tenha mais calma, mais sabedoria para lidar com situações, né? Porque você entende as situações. Então, acho que você também teve esse discernimento, né? Assim, de ter uma confiança muito grande que você poderia conquistar algo que ainda não tinha sido conquistado, mas ao mesmo tempo, porra, não foi um cara que falou, não, meu irmão, eu sou melhor do que qualquer um e por isso eu vou conseguir, né? A maior coragem, ou a coragem, né? A coragem cara, é não perder a razão diante do medo e do desejo, né? Falou isso aqui. Então, assim, é uma frase foda. Cara, poxa, beleza, a gente conquista, né, um status, se torna uma referência, se empodera, enriquece, né, mas para quê? Né, para ficar arrogante, para ter soberba. Então, assim, se tem uma coisa que o atleta tem que tomar cuidado, é justamente com essa contrapartida que a fama traz, né? Porque a fama, assim como a beleza, como o poder, como a riqueza, nada mais é também que uma armadilha muito grande, né? Para embriagar o nosso ego de ilusões. Sim. Eu sempre gostei muito de ler, né? E graças a Deus tive acesso a leituras que me trouxeram um conhecimento muito importante do significado verdadeiro da vida. Que não é achar que você é melhor do que alguém porque você pratica algo melhor do que alguma pessoa, ou porque você tem um poder maior, ou porque você tem mais riqueza, ou porque você tem mais beleza. É muito pelo contrário, né? Assim, tudo isso é um ambiente muito mais desafiador, porque você está se embriagando em coisas superficiais, né? Que não tem nada a ver com a espiritualidade. Então, o caminho da espiritualidade ele é inverso ao caminho
soberba, né? O caminho da exaltação, sabe? Do extremo, do acúmulo, né? Da exibição. E a gente tem muito isso, né? Eu também tenho isso. Poxa, tá na natureza humana. Tá na natureza do ser humano, sabe? Sim. Quem não quer olhar no espelho e falar assim, poxa, eu tô legal, sim, né? Poxa, eu tô looking good. Sim. Agora, quem é que quer assumir assim, falar, eu quero viver o máximo possível e realmente assim envelhecer, né? Fisicamente. Não, a gente não fala isso. A gente fala que a gente quer ser jovem para sempre, né? Que a gente quer ser um coroa bonitão, né? Você não quer ser um coroa, um maracujá de gaveta, uma ameixa, né? Seca. E você não quer, né? Pô, você quer ser uma referência de beleza, o cara envelheceu bem, não sei o quê. Mas assim, cara, o que é melhor do que tudo isso? Melhor que tudo isso é estar vivo e poder experienciar coisas como a humildade de ver que você não é nada. Você já imaginou, André, você, depois de tudo que você conquistou, né, e a gente se olhar com 90, 100 anos no espelho e falar, cara, a gente não é nada. A gente não é nada, passou rápido pra caramba. Sim. Né? Cara, eu me emociono, porque realmente eu espero que isso aconteça. Eu espero que isso aconteça, sabe? Porque vai ser uma lição de vida incrível. Incrível, né, cara? A gente nasce incapaz e a gente morre incapaz, né? Essa jornada da vida realmente, meu irmão, é incrível. Ela é muito espetacular para aprendizado, você viveu né? ela intensa, você tava falando aqui, eu fiquei pensando, cara, você viveu de uma forma muito intensa a vida, né? Assim, eu aceitei, né? Aceitou, mas assim, por mais que você fale essa coisa de não ser especial e tudo mais, cara, você tá dentro de um grupo de pessoas, eu acho que nós todos, mas eu vou falar especificamente da tua experiência de vida, assim, né? Tentando se colocar um pouco no seu lugar. Essa coisa que você vivenciou, principalmente com o mar, né? Assim, em momentos, acho que, porra, de 8 bilhões de pessoas que a gente tava falando aqui, são pouquíssimas, acho que tiveram realmente essa experiência de ter essa conexão tão intensa, né? E essa vivência com o mar que você teve, performando, né, o que você enfim, se colocou para fazer, né? Assim, se colocou, se dedicou de certa forma a sua vida, se preparou para aquele momento ali, ou vivenciou uma coisa que, cara, pouquíssimos vivenciaram, né? Eu já vi o sol se pôr dentro d'água e a lua nascer com ondas incríveis, assim, lindas, perfeitas. Meu irmão, eu vou te falar, realmente, assim, eu fico até envergonhado, né? Porque eu fui viciado nisso, né? Até hoje eu vivo muito isso através dos meninos, né? Porque como eu sei o quanto essa energia é poderosa, eu estimulo eles a irem atrás dos sonhos deles, né? Sim. E conquistarem isso e conseguirem evoluir dentro do propósito de vida deles. Mas realmente, assim, cara, é porque não dá pra gente passar em palavras, tá, André? E eu vejo que você tá voltando a esse tema. Sim. E eu acredito que você tem uma conexão com esse tema, né? Mas é como talvez você, sei lá, cara, talvez seja um êxtase, assim, uma conexão com a vida muito grande, né? Porque você se sente muito vivo, sabe? Assim, eu me lembro, assim, de momentos depois de sessões de ondas grandes, assim, clássicas, aquelas, assim, de vida ou morte, né? Aquelas quedas, assim, você fala, meu irmão, aí você vai lá no fundo, explode a onda, te torce toda, aí você volta, vai lá, pega outra, né? Aí, né, dentro de campeonato, fora de campeonato, em lugares paradisíacos, em lugares gelados, tubarão branco, sabe, assim, irmão, tempestade, assim, são coisas assim, meu irmão, e eu me lembro, assim, porque o que era muito difícil, né, era o pós era muito difícil. O pós? Achei que o pré fosse mais difícil. Não, cara, o pós, meu irmão, o pré é difícil, mas o pós... Cara, porque você fica no pré, você fica naquela adrenalina, aquela tensão, a adrenalina bate, você dorme pouco, poxa, a boca fica seca, o reflexo aumenta, né? A capacidade de visão melhora, tudo, pá. Mas, cara, você tá usando energia.
Aí você vai surfar, você... aquele pico enorme, meu irmão, e você se sente vivo pra caramba. Meu Deus do céu, eu sou assim... você se sente o Deus do universo, né? Cara. Aí, e depois, como é que você faz pra parar essa hype? E não ficar depressivo? Pois é, como é que você faz? Cara, assim, aí vem o autoconhecimento, aí, pô, a meditação, a yoga, a alimentação, a acupuntura. Cara, porque é um perigo. Aí você pode levar aquilo para um estado emocional totalmente desequilibrado, onde você termina, poxa, usando drogas, ou se achando melhor do que os outros, Sim. né? Ou precisando de alguma forma acessar uma válvula de escape que não seja saudável. Então, o pós, o trazer teu corpo para o equilíbrio, né? Poxa, a quantidade de adrenalina e cortisol que você jogou no teu sangue é enorme. É enorme, assim, e eu vou te responder, né? Você foi lá e falou, poxa, porque você viveu intensamente, meu irmão. Você conseguiu tirar isso de mim. Eu vivi realmente intensamente, brother. Eu vivi. Eu vivi muito intensamente, cara. Assim, você pode perguntar ao meu brother Aldo, que me conhece bem, ele sabe o quanto intensamente eu vivi. Tá? E eu vivi intensamente dentro e fora d'água. E eu continuo vivendo com intensidade, mas de outras formas, cara. Não, porque não ia dar, eu ia morrer cedo, né? Pois é. Não, então, e até conectando com o que você falou, né, cara? Eu não quero morrer cedo, André. O difícil... Não, mas o difícil... Mas eu ainda quero pegar essas ondas também. Conectando com o que você falou agora, cara. Acho que o difícil é desconectar disso tudo, né, é cara? Difícil. O aceitar um momento... Agora eu vou lembrar até de uma conversa aqui com o Bocão, né, cara? E ele quando ele começou, ele não foi nem aqui nessa conversa com ele. Eu até puxei essa conversa com ele, mas... A primeira vez que ele me falou sobre a experiência dele em Jaws... Eu tava lá. Me marcou. Porque ele falou com tanta profundidade, cara, assim, né, daquele jeito dele lá, de se expressar e de falar. Eu conseguia, lógico, de uma forma muito superficial, me imaginar naquela situação. E ele falava, ele falou que, cara, ele já não tava já já tava mais velho. Mais velho, enfim. Ele tava com quantos anos? Ele tá com 66, ele devia estar com o quê? Com uns 58, algo assim, ele né? Já tinha passado os 50, cara. Tá, e tinha. Você encarar... E ele falou, cara, ele falou assim, eu nunca vivi uma experiência igual àquela ali, cara. É verdade. E ele descrevendo, ele falou assim, meu irmão, a sensação era uma bomba atômica. Me levou pra baixo d'água, eu olhava, aquele negócio tudo escuro, meu irmão. Assim, caralho, assim, então... e ele, naquele momento ele se machucou, né? Naquele momento ele falou assim, eu tô pronto pra morrer. E engraçado, cara, até fazendo uma conexão com a conversa do Rickson, né? Ele falando que quando ele se colocava, né, nessa adrenalina do início da luta, o Murilo falou um pouco isso também, você tá pronto pra morrer, irmão. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Porque você vai fazer o que você mais ama e que você se propõe na sua vida. É verdade, é verdade. É verdade, cara. Pô, eu vou te falar, meu irmão. É difícil eu visitar essa emoção, tá? Não é uma emoção fácil, não. E, cara, obrigado por ter me levado lá, porque foi justamente isso que eu senti, cara. Eu senti isso mesmo. De alguma forma, você também tem que estar... Por isso que tem essa palavra guerreiro, né? O que é que simboliza um guerreiro? As pessoas, quando ouvem essa palavra, falam assim, pô, é um cara que está disposto a morrer pelo amor dele. Pelo propósito dele. Qual o teu propósito de vida, né, cara? Então, assim, realmente, assim, e é isso que eu senti, né? Eu estava disposto a morrer mesmo por tudo aquilo, sabe? Porque eu me sentia parte daquilo tudo, né? Eu ainda me sinto, tá? Parte disso tudo, mas eu não quero morrer, né? E não quer dizer que lá atrás eu queria morrer, não, eu não queria morrer. Nunca quis. Eu nunca quis, essa é a verdade, né? Sim. E até me perguntam, assim, de forma constante em entrevistas, pô, você nunca achou que você ia morrer? Não, nunca achei que eu ia morrer. Porque você já imaginou você entrar numa situação achando que você vai morrer? Sim. Não, você tem que entrar, meu irmão, olha só, eu não quero morrer. Mesmo que o cara fale para você que você vai pular de uma altura enorme, você vai falar, meu irmão, vou abrir minha asa e eu acho que eu vou voar, né? Eu vou voar, entendeu? Né? Então, assim, esse sentimento que o guerreiro tem
talvez seja a explicação mais próxima do que eu senti, né? Porque é o cara que fala assim, é lógico que eu não vou morrer pelo meu país. Não, assim, eu não estava ali para morrer pelo meu país, eu não estava ali para morrer pelos meus filhos ou pela minha esposa. Eu estava ali para morrer, se fosse o caso, né, pelo meu propósito de vida. Sim. O meu propósito de vida era viver intensamente e conhecer aquela emoção. Mas só que eu me preparei para aquilo, né? Fisicamente, emocionalmente. Sim. Né? Eu já tinha passado por um processo de evolução que começou lá cedo, quando o Carlinhos foi questionado pelo pai dele. Sim. Quando o pai dele fala, poxa, não pise nesse ambiente, que esse ambiente é hostil, eu falo, não, cara, olha só, eu vou me preparar, eu vou me capacitar. Mas a coragem, e quando você fala do guerreiro, é exatamente isso, o guerreiro que tem dentro da gente, né? E que eu acho que traz essa coragem. A coragem foi desde a sua primeira escolha de vida, né? E você, de novo, como você tá falando, você ficou em cima do seu propósito de vida. Então você tava assim, eu posso morrer por isso, eu tô pronto, porque é isso que eu escolhi fazer. Esse é o caminho de vida que eu resolvi trilhar. Eu vou me preparar para ele. A impressão... Como a escolha que você fez lá atrás. E a impressão que eu tenho é o seguinte, quando você se prepara, né, o tal do mindset, quando você se prepara para passar por situações que você sabe que vão acontecer porque estão dentro dos teus planos, né? Poxa, ninguém vai pilotar um carro a 300 km por hora sem se planejar para aquilo. Ninguém vai entrar num ringue para lutar com os melhores lutadores do mundo sem se planejar para aquilo. No meu caso também, né? Estou me planejando para pegar uma onda daquela. É lógico que eu vou ter que me capacitar, é lógico que eu vou ter que me preparar, é lógico que o processo é um processo longo, não é uma coisa insana 100%. Existe uma coragem, mas uma coragem que vem de um fundamento, de uma base, de uma preparação. E existe um chamado espiritual muito grande. Existe o chamado espiritual. Aquela história ali, sabe? Assim, quando eu me propus a ser um surfista de ondas grandes e me tornar uma referência, eu não queria vencer por mim, eu queria vencer porque o brasileiro precisava de uma motivação maior, né? O Medina, ele começa a surfar com 9 anos de idade. Com 5 anos, ele não surfava. E é exatamente naquele ano de 98 que eu ganho o Campeonato Mundial em Todos os Santos. Então, ele, quando começa a surfar, ele já não é mais maroleiro. Porque o surfista brasileiro tinha uma imagem de maroleiro, se lembra? Sim. E, de repente, a gente já não era mais maroleiro. Então, aí a gente volta para a história do propósito, sabe? Qual o propósito que está dentro do coração do Rickson? Né? Além de lutar, ganhar, subir no ringue. O que é que trouxe o Rickson a ser essa referência que ele é até hoje? Será que é sucesso, fama? Eu acredito que não seja. Né? Qual o teu propósito de vida? Então, assim... O que é legal das pessoas entenderem, que as pessoas que estão trocando essa ideia com a gente aqui, é realmente atrás desse cordão, dessa corda, sabe? Dessa barca, que é fundamentada por valores muito mais importantes do que conquistas materiais, né? Do que títulos, do que matéria, sabe? Porque isso, cara, isso vai fazer com que você esteja protegido pelo universo, né? A minha sensação é que existe uma proteção maior quando você tem um propósito de vida que ele não é só teu, ele é um propósito de vida que ele é de muitas pessoas. Né? E aí você, cara, assim, é da humanidade, é um propósito de vida da humanidade, do universo, é uma coisa conectada com o universo. Total. E aí você se empodera, né? Você se sente mais corajoso, você se sente mais protegido. Legal. Porra, essa realmente é a grande mensagem do guerreiro. Bom, pra gente encaminhar aqui pro final, pra frente, Burle, o que você falou bastante da sua história, né? Enfim, do seu mindset, né, cara? E os seus propósitos, valores são muito importantes. E eu acho que isso aí realmente te molda como um grande mestre, como eu tenho falado com você, e como eu te vejo de verdade. Pra frente, o que você vê, assim, projetos futuros?
Como é que você imagina a sua vida para frente? Olha só, o meu maior desafio sou eu mesmo, né? Então, assim, se existe alguém na vida que mais me desafia, sou eu, e assim como eu acho que todo mundo deve ter essa consciência, né? Sim. Então, esse olhar para dentro, ele tem que ser cada vez mais profundo. O meu maior desafio hoje é me motivar diante de tantos desafios que a vida nos coloca, né? Quando você vai expandindo tua consciência, então você vai vendo que cada vez mais a tua responsabilidade aumenta. E eu não quero achar que a minha existência aqui ela está passando em vão, né? Então, não quero achar que eu estou enxugando gelo, tá? Não quero achar que a nossa existência não faça sentido. Então, esse é o meu grande projeto de vida, né? É olhar para um surf esporte que já foi marginalizado hoje, ser um esporte olímpico, na construção de piscinas artificiais, que vai levar o nosso esporte para várias plataformas que ontem a gente não ia ter acesso, que a gente não ia ter como usar, né, para comunicar os nossos valores, e ver isso não como um ganho financeiro, e sim como um ganho de uma lente refletora de valores que tragam uma consciência maior, né? Porque, afinal de contas, a gente ainda evoluiu muito pouco espiritualmente como seres humanos, né? Talvez até a gente tenha andado um pouco para trás nessa era toda do materialismo, né? Que a gente passou, né? Acho que talvez, como você mesmo fala, fosse preciso, né? Preciso. A gente experimentar isso para talvez voltar e reconhecer algumas coisas. 100%, 100%, né? Se a gente não vê o caos, a gente não valoriza exatamente a bonança, né? Sim. A harmonia, o equilíbrio, né? Sim. Então, assim, sem a noite não existiria o dia, né? Eu achei legal também ouvir uma conversa sua, você falando isso, assim, às vezes as pessoas estão falando que o mundo tá piorando, não, o mundo tá evoluindo, né? O mundo tá evoluindo. Dentro do perspectiva atrito positiva, né, que você tem de cabeça, de mindset, também é muito... E não necessariamente não quer dizer que a gente não vá morrer, né? Porque a vida vai acabar na Terra em algum momento, né? E pode ser que a gente esteja caminhando aí para uma catástrofe onde a gente seja dizimado como seres humanos na Terra, mas isso é involução ou evolução? A gente não sabe. Não, para mim é evolução, porque assim, o processo evolutivo ele é inerente do universo, né? E através de atritos. Então, os atritos vão estimulando sempre um resultado. Qual é o resultado? O resultado é harmonizar e passar para o próximo desafio. Você vai passando para o próximo desafio. Então, o processo ele é longo, mas ele está sempre indo em direção à evolução, né? Ele está sempre indo em direção à evolução. Cabe a gente entender isso, né? Então assim, qual é o meu maior desafio? O meu maior desafio é o Carlos Bulli continuar tendo motivação, acordando todos os dias e querendo deixar um legado melhor, transformar tudo que eu toco em algo melhor, entendeu? Em ser positivo de uma forma coerente, né? Viver de verdade os meus valores, não se corromper pela matéria, não se corromper pelo acúmulo de coisas, sabe? Assim, trabalhar a generosidade, né? Sim. Gratidão, né? Acho que a gente tem que trabalhar muito isso, né? Compaixão, né? Respeito, perdão, essas coisas, assim, o maior desafio sou eu com eu mesmo. Legal, mestre. Porra, muito, muito legal a nossa conversa aqui, cara. De novo, te agradeço muito pela energia que você está colocando aqui, de estar aqui na frente comigo, a gente tendo essa troca aqui verdadeira. E agradeço por tudo que você fez aí, cara, não só pelo surf, mas pelo esporte, pelo Brasil, pelo país, pelas pessoas que você influenciou. E até pelo jiu-jitsu, né? Que você hoje também faz parte da comunidade, treina aí com um grande sensei. Com o Vitinho, né? O nosso mestre. Um grande parceiro também nosso aqui. Enfim. Bom, só tenho a agradecer, irmão. Cara, obrigado a você, tá? Eu que te parabenizo aí por estar aceitando esse desafio, né? Aceitando. Pô, isso aqui é um desafio pra mim. E fico muito grato, cara. Assim, isso tem me estimulado muito, né? Assim, de novo, acho que é um propósito, né? Eu tô fazendo isso aqui sem grandes pretensões, assim, não sei o que isso aqui vai dar, mas tô tendo
Tô ficando surpreendido com quantas pessoas eu tô podendo trazer junto e ter essa troca aqui sincera. Pessoas que, cara, para mim são grandes referências de vida, mestres. Então tá sendo muito gratificante, ao mesmo tempo um desafio muito grande. Pô, parabéns, Muito parabéns. obrigado. Obrigado aí vocês, né? Obrigado a galera que tá assistindo aí. E que, poxa, você continue, cara, porque é muito bacana. Teu programa é muito bacana, né? Tem muito conteúdo bom, Show, tá? irmão. Vindo de você, porra, muitos créditos aí. Galera, quem também curtiu, quiser continuar aí assistindo nossos episódios, estou sempre trazendo aqui alguém, como a gente falou aqui, uma referência, algum mestre, algum amigo, alguma pessoa que traga um pouco essa positividade, como o Carlos Burle aqui, um grande cara que viveu intensamente isso tudo. Enfim, aperta o sininho lá, siga a gente está sempre trazendo um episódio novo aí toda semana.